Olá, eu sou o professor Rogério. Então, na última semana, eu coloquei aqui no canal um vídeo sobre, né, a questão do paradoxo do navio de Teseu, né, trabalhando um pouquinho aquelas falas, né, que me intrigaram muito no final de uma série de televisão, né, que é a série da WandaVision, e como é que essa série, né, ela vai impactar, né, principalmente na questão, né, dos fatores, né, filosóficos, onde uma batalha ela não precisa necessariamente acontecer, ou ela não precisa ser finalizada com conflitos físicos, mas uma boa, né, um bom debate filosófico podem resolver muitas coisas em um determinado momento. Bem, então, aí eu compartilhei esse vídeo com um amigo meu, com um professor de filosofia, né, no caso, né, com o professor que trabalha comigo na escola pública, o Flávio, né, e nós, né, numa conversa rápida pelo WhatsApp, né, nós chegamos a algumas questões aí envolvendo principalmente, né, a capacidade das máquinas, né, se tornarem autônomas, não apenas da parte produtiva, mas também das partes emocionais. E chegando a pensar o seguinte, de uma certa forma, a máquina, ela pode chegar a uma capacidade de questionar a sua existência, ou até mesmo que a máquina pode produzir sentimentos. Então, essa semana eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né, de uma certa forma ou de outra, digerindo né, essas indagações, essas perguntas, e me levou, né, a algumas conclusões. Então, eu me baseando em algumas teorias existencialistas, né, eu pensei da seguinte forma: então, como é que eu posso, né, trabalhar essa visão de que se as máquinas poderiam sentir, como o que foi colocado ali, né, na série, né, no caso WandaVision, a questão né, do sentimento de uma máquina, se a máquina ela pode vir a sentir como um ser humano normal, um ser humano comum, né, então o comportamento disso. Então, dentro desse contexto, então, eu achei, né, eu achei interessante trabalhar essa visão do existencialismo de uma forma mais ampla, né. Então, na questão do existencialismo, né, a questão do existir está restrito aos seres humanos. Então, no caso, né, por incrível que pareça, eu trabalhei isso um pouquinho hoje né, numa aula no oitavo ano sobre, né, a relação de trabalho. Então, na questão da existência, é só o ser humano que ele consegue entrar nesse debate. Então, só o ser humano é capaz, né, de, né, trabalhar essa noção de existir, de função, de saber por que ele existe, entre outras coisas. Então, eu peguei um pouquinho algumas teorias, né, lógico, depois eu posso vir a aprofundar mais essas teorias existencialistas, mas, né, só para a gente saber mais ou menos daquilo que nós, né, estamos falando e o porquê que eu acredito que as máquinas podem vir a sentir ou buscar resolver problemas que vão de uma certa forma ou de outra, né, colocar em queixa sua própria existência. Bem, então o advento, né, do existencialismo, então o existencialismo é um movimento filosófico e literário distinto que pertence ao século XIX, ao século XX, mas os seus elementos podem ser encontrados nos pensamentos e vida de Sócrates e Santo Agostinho de Hipona. Então, e no trabalho, né, de muitos filósofos e escritores pré-modernos. Então, culturalmente, podemos identificar pelo menos duas linhas de pensamentos existencialistas. No caso, a alemã dinamarquesa e a anglo-francesa. Bem, mas o que o Sócrates ele tem a ver com isso? Então, o Sócrates, na sua formação, na sua forma de ver o mundo, ele coloca a parte da existência, no caso, para conhecer os maiores problemas dentro de um cenário mais amplo, né, na questão do conhecimento, o Sócrates ele diz que para conhecer as mais amplas indagações, necessariamente preciso conhecer a ti mesmo. Então, conhece a ti mesmo para depois se aventurar nos conhecimentos mais abstratos. Então, no caso, né, o Sócrates é um exemplo disso. Então, a questão da existência, ela parte a uma visão essencial. Então, a essência, né, como nós, né, vamos ver com outros pensadores existencialistas, a essência precede a existência. Então, antes mesmo de nós existirmos, existe uma essência dentro dessas características. Então, a cultura judaica e russa também contribuíram para esta filosofia.
Então, o movimento filosófico é agora conhecido como existencialismo, né, de Beauvoir. Então, após ter assim experienciado vários distúrbios civis, guerras locais, guerras mundiais, então algumas pessoas na Europa foram forçadas a concluir que a vida é inerentemente miserável e irracional. Então, no caso, essa corrente de pensamento ela surge após vários traumas, né, que foram realizados, né, que aconteceram na sociedade europeia nas primeiras décadas do século XX. Né? Então, pensadores como Sartre, a Simone de Beauvoir, entre outros, né, começaram a questionar a questão, né, da capacidade dos seres humanos em se tornarem melhores. Então, a base do existencialismo. Bem, então, nesse sentido, né, então, o existencialismo ele foi inspirado nas obras do Kierkegaard, então, do Dostoiévski e do Karl Jasper, então, e nos filósofos alemães, né, dos filósofos alemães, o Nietzsche, o Eduardo Russell e o Martin Heidegger, né, que foi né, particularmente popularizado em meados do século XX pelas obras do escritor do filósofo Jean Paul Sartre e da escritora filósofa Simone de Beauvoir. Então, no caso, os mais importantes princípios do movimento são expostos no livro de Sartre, o existencialismo, e o existencialismo é o humanismo. Então, no caso, o Sartre, ele vai beber dessas fontes para entender um pouco mais essa questão da capacidade dos seres humanos em buscar, né, entender a sua existência. Né? Então, se questionando a importância de ser, né? Não apenas de você estar vivendo, mas qual é a sua missão dentro desse plano existencial. Né? Então, no termo existencialismo, né, parece ter sido cunhado pelo filósofo francês Gabriel Marcel, né, em meados da década de 1940, e adaptado pelo Jean-Paul Sartre, que em 29 de outubro de 1945 discutiu a sua própria posição existencialista numa palestra dada num clube em Paris e publicada como O Existencialismo é um Humanismo, um pequeno livro que teve um papel importante para a divulgação do pensamento existencialista. Então, para o Sartre, nessa obra, que nós podemos discutir um pouquinho mais para frente, o existencialismo é o que nos diferencia dos outros animais. Então, a capacidade, né, de nós raciocinarmos e transformá-los em razão. Então, a nossa existência ela é totalmente racional. Então, como é que o homem, o ser humano, ele consegue transitar ante a racionalidade do existencialismo e da barbaridade das guerras que ele foi obrigado a presenciar? Né? No caso do Paul Sartre, né, dentro desse contexto, né, ele presenciou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre outros contextos, né, que vai marcar a sua obra, né, principalmente, né, dentro dessa capacidade de compreender o mundo e os questionamentos que estão ao redor. Então, o rótulo foi aplicado retrospectivamente a outros filósofos, né, no caso aí desses filósofos, né, para os quais a existência em particular, a existência humana era tópicos filosóficos fundamentais. Então, para Heidegger, né, tornou a existência humana, né, o foco do trabalho, né, desde a década de 20, e Karl Jasper denominou a sua filosofia como, né, o caso da existem, né, filosofia, né, que é na década de 1930. Então, tanto o Heidegger e o Jasper tinham influência do filósofo dinamarquês Kierkegaard, né? Então, a crise da existência humana foi o tema maior de sua obra. Então, ele tornou-se visto como o primeiro existencialista, o mesmo chamado do pai do existencialismo. Então, de fato, foi a primeira maneira de explicar e colocar questões existencialistas como foco principal da sua obra. Então, em retrospectiva, outros escritores também discutiram temas existencialistas ao longo da história da literatura e da filosofia, devido à exposição dos temas existencialistas ao longo das décadas, quando a sociedade foi oficialmente introduzida ao tema. Então, o termo torna-se
né, relativamente popular, quase assim, de imediato. Então, na literatura após a Segunda Guerra Mundial, houve uma corrente existencialista que contou com Albert Camus e Boris Vian. Então, além, né, do próprio Sartre, então, o importante notar do Albert, né, do Camus, foi exatamente o filósofo, além, né, de literário. Né? Então, ia contra o existencialismo, sendo somente uma característica da obra literária. Já o Boris Vian, né, então ele defendia né, a patafísica, então, no caso, né, uma visão mais física do que abstrata do existencialismo. Então, no caso, né, discutindo tudo isso, então pode haver outras correntes, né, outras formas de existência. Então, a existência, como nós a vemos, ela é um atributo exclusivamente humano, ou ele pode ser construído com outras evidências e outras formas de vida, né, vidas biológicas ou vidas sintéticas, né? Então, dentro desse contexto que nós, né, levantamos esse debate na semana passada sobre a questão, né, do paradoxo de Teseu. Bem, então a questão aí, principalmente voltada para a inteligência artificial. Então, mesmo que definida anteriormente, pode ser separada em duas partes. Então, qual a natureza, né, do artificial? Então, qual é a natureza do artificial? E o que é inteligência? Então, a primeira questão é que a resolução relativamente fácil, apontando, no entanto, para a questão do que poderá ser o homem, né, ser construído. Então, no caso, definir primeiro o que é inteligência e o que é artificial. E se as duas podem existir ao mesmo tempo, né, gerando um conflito dentro do que nós consideramos natural e artificial. Então, o existencialismo, que é uma parte natural dos seres humanos, isso pode ser incorporado a uma inteligência artificial. Né? Então, questionamentos, né, muito mais abstratos podem ser configurados dentro da inteligência artificial. Lógico, nós estamos caminhando aqui pelo mundo abstrato, no mundo idealizado. Então, eu estou aqui levantando perguntas, eu não estou aqui para dar respostas. Então, nós, né, iniciamos uma conversa, iniciamos um ponto de vista, mas essas questões voltadas ao existencialismo, ao sentimento, entre outras coisas, nós podemos levar para frente ou ficar apenas no campo, né, imaginário. Então, vai chegar um certo tempo que as máquinas poderão ser compatíveis ou comparáveis aos seres humanos? Então, isso que nós vamos, né, discutir daqui para frente também. Então, a segunda questão seria consideravelmente mais difícil, levando em questão da consciência, da identidade e mente, incluindo a mente inconsciente, juntamente com a questão de componentes que estão envolvidos no único tópico da inteligência, que universalmente se aceita como um estando em alcance né, de nossos estudos. Então, a inteligência dos seres humanos. Então, o estudo de animais e de sistemas artificiais que não são modelos, né, triviais, começa a ser considerados como matéria de estudo na área da inteligência. Então, no caso, as múltiplas inteligências que nós, né, discutimos entre os seres humanos, isso pode ser aplicado também em seres orgânicos e seres não orgânicos. Então, no caso, a capacidade, né, dos seres humanos em trabalhar a parte consciente e o inconsciente também pode ser trabalhado dentro de organismos mais complexos ou organismos sintéticos. Então, dentro dessa relação aí. Então, o ser humano é o único, né, é o único capaz de trabalhar, de articular essas inteligências. Então, só há inteligências no ser humano, ou nós podemos trabalhar entre outros animais e também sistemas sintéticos, essa composição de inteligência. Mas o que é inteligência em si? Né? Inteligência é a capacidade de seres humanos em transformar os elementos ao redor, ao mesmo tempo para o lado positivo, também para o lado negativo. Então, na questão de melhorar o ambiente, o habitat natural, mas também destruir grande parte dele. Então, essa é uma questão de inteligência. Né? Então, a gente viu lá com né, na questão do existencialismo. Então, o existencialismo ele busca, né, entender as questões, né, que levam os seres humanos a ser tão destrutivos. Mas, ao mesmo tempo, será que isso pode ser, né, pontuado dentro de seres menos assim, que sejam menosprezados pelos seres humanos?
Então, no caso dos animais, ou até mesmo máquinas, será que essas máquinas seriam capazes de se questionar dentro desse complexo, né, da existência? Então, é o que nós, né, temos que, né, ver dentro desse contexto. Bem, então, ao conceituar inteligência artificial, presume-se na interação com o ambiente diante da necessidade real nas relações entre indivíduos semelhantes e a disputa entre indivíduos diferentes. Então, perseguição e fuga, além de comunicação simbólica específica de causa e efeito em diversos níveis de compreensão intuitiva, né, consciente ou não. Então, no caso da inteligência artificial, que nós, né, vamos começar a debater um pouquinho, então é o seguinte, então no caso, o que diferencia os seres humanos dos outros animais? É a sua capacidade de transformar a natureza e de interagir diretamente com ela. Então, usando instintos para, né, ao seu benefício, fugindo de ameaças, combatendo inimigos, né, inimigos naturais ou não. Então, isso vai fazer com que os seres humanos eles tenham uma vantagem evolutiva. Então, no caso, as máquinas vão ser capazes de fazerem isso, de tomar decisões por conta própria. Então, dentro da sua programação, eles poderem burlar esses códigos, entre outras coisas. Então, nós vamos dar continuidade. Então, suponhamos que numa competição de cara e coroa, cujo resultado seja observado ou não, na segunda tentativa der o mesmo resultado que a primeira, então não existe a mesma chance para ambas as duas opções iniciais. Então, claro que a coleta de informações em apenas duas amostragens não é confiável apenas porque a quantidade de tentativas é, né, divisível pelo número das opções do resultado prováveis. Então, no caso, né, de que um computador ele pode usar os cálculos matemáticos, né, para conseguir melhores resultados. No caso de, né, uma disputa de xadrez, de dama, entre outros. Hoje nós sabemos que tem máquinas que conseguem antecipar centenas e até milhares de movimentos de qualquer jogo. E isso faz com que essas máquinas comecem a tomar decisões por si. Então, decisões frias, né, decisões calculistas. Mas até quando essa frieza ela vai passar a ser né, uma característica das máquinas? Será que as máquinas, em algum momento, eles vão conseguir pensar por si próprio? Ou, né, traçar causas e consequências? Porque quando você age friamente, você só está reproduzindo um tipo de comportamento. Então, a máquina, quando ela calcula o movimento do jogo de xadrez, ela não é capaz, né, de tomar decisões como seres humanos, de calcular as consequências dessas medidas. Então, no caso, né, que nós vamos trabalhar a questão também dessas multi-inteligências artificiais e como é que elas podem, né, ser colocadas para os seres humanos de uma forma mais distinta e como isso, né, interfere nos comportamentos gerais. Bem, então, a verdade é que o conceito de cara e coroa está associado no artigo de valor. Então, como moedas e medalhas, né, que podem evitar que as pessoas abandonem o jogo ou a induzir para participantes a acompanhar o resultado até o final. Então, para manter a disposição do adversário e desafiar a máquina, seria necessário apresentar fragilidades e garantir a continuidade da partida. Isso é muito utilizado nas máquinas de cassino, sendo que vários apostadores podem, né, ser induzidos a dispensar consideráveis quantias em apostas. Então, no caso, né, induzir as máquinas a continuarem a jogar. Então, a continuarem a processar dados, né, e o homem também a continuar essa pesquisa. Então, nós precisamos ter motivação, né? Então, motivação para a continuidade de aperfeiçoamento dentro daquele sistema. Então, a utilização de uma máquina de resultado pode compensar a ausência de um adversário, mas nunca numa partida de xadrez, por exemplo. Então, para a máquina, não precisa armazenar todas as informações que excedem a capacidade do próprio universo assim, imaginável. São necessárias fórmulas que possam ser armazenadas para que, então, estas sejam calculadas para o princípio físico, lógico e geométrico e o estatístico para refletir o sistema completo em cada uma dessas suas partes.
Então, como integração do Google com a Wikipédia, por exemplo. Então, no caso, né, a questão da inteligência artificial. Então, a questão da inteligência artificial, ela parte de um cálculo matemático, e a partir desses algoritmos que nós fornecemos a ele, é que vai chegar aos resultados. Então, no caso de movimentos de um jogo de xadrez, no caso também do consumo, então nós indicando produtos a serem consumidos pelo seu pesquisador. E isso parte da inteligência artificial. Então, isso fornecendo dados e assim modificando as relações que a máquina tem com os seres humanos. Então, uma popular e inicial definição de inteligência artificial introduzida pelo John McCreight, então, na famosa conferência, né, Dutmont, de 1956, fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamado de inteligência, caso fosse este o comportamento de os seres humanos. Então, no entanto, essa definição parece ignorar as possibilidades de existir a IA, né, forte, né, uma inteligência artificial forte, por outro lado, ver baixo. Então, no caso, o maior problema, né, aí é a interação da máquina conseguir transformar aqueles dados em ação, né, ação autônoma, né, não partindo da programação, mas sim de decisões, né, voltadas para o instinto. Então, outra definição para a inteligência artificial é a inteligência que surge de um positivo artificial. A maior parte da definição podem ser caracterizadas em um sistema que o pensar como humano, agem como humano, pensam racionalmente e agem racionalmente. Então, no caso, buscando a razão, né? Então, não apenas multiplicando, né, replicando os comportamentos humanos, mas também articulando esses comportamentos e trabalhando uma racionalidade dentro desses comportamentos. E como essa racionalidade ela vai se transformar dentro daquela realidade. Então, acabando com os padrões pré-determinados e tomando novos padrões, fazendo com que esses padrões levem a decisões cada vez mais sofisticadas, levando à abstração e à objetividade dentro dessas ações. Então, nós temos que levar em consideração o pensar por si próprio das máquinas. Então, no caso, as máquinas vão começar a tomar as suas próprias decisões. Então, a partir de qual parâmetro essas máquinas podem, né, copiar ou, de uma certa forma ou de outra, né, ultrapassar a capacidade do homem em modificar a sua realidade. Né? Então, no caso, a inteligência artificial, né, nas mais diversas áreas, acaba realizando apenas tarefas específicas, contextos que é aplicada. Então, cada sistema criado é limitado por um conjunto de atividades e cada finalidade, o que é um boot, né? Então, um diminutivo de robot. Então, o que, né, de atendimento vai trabalhando com as ofertas de produtos, responder dúvidas, negociar dívidas, mas este mesmo boot não vai conseguir jogar o xadrez e guiar um veículo autônomo. Então, por exemplo, já que não consegue elaborar estratégias funcionais para si apenas, executar comandos com base em algumas análises de dados relativamente à sua função, um sistema tão complexo e abrangente como o cérebro humano ainda há uma realidade distante. Os extraordinários avanços, né, da neurociência mostram que o ser humano ainda está longe de compreender alguns mistérios do cérebro humano. Entre eles, a incrível capacidade de criar e destruir, né, refinar ideias, ou seja, de criatividade. Então, no caso, a inteligência artificial, nesse primeiro momento, nós temos que levar em consideração o seguinte: a inteligência artificial ela é apenas uma peça para a reprodução de comportamentos sequenciais, né, que são previamente, né, programados e que não foge daquelas premissas já programadas, ou, no caso, essa inteligência artificial ela é capaz de julgar e, né, e tomar decisões próprias. E principalmente aquela questão dos seres humanos. Mesmo os seres humanos conseguindo ter todas essas capacidades dentro de si, mesmo assim os seres humanos ainda é capaz de criar, destruir, né, e redefinir ideias. Então, no caso, né, de que os seres humanos é capaz de produzir coisas muito boas,
mas ao mesmo tempo ele é capaz de destruir muito, né? Ele é capaz de construir equipamentos médicos, mas ao mesmo tempo ele é capaz de construir armas nucleares. Então, qual é o parâmetro, né, dentre essas duas evidências? E como elas podem coexistir, né, dentro de um ser, né, dentro de um elemento abstrato? Então, a inteligência artificial é mais, né, competente do que as pessoas em uma tarefa de análise organizacional. Então, até o resultado de alguns problemas, mas ainda não é capaz de melhorar a si mesma. Então, em diversos campos e aprender coisas novas sem informações prévias. Então, grandes empresas já estão trabalhando na chamada, né, da Deep Learning, então, aprendizado profunda. Mas um dos mais, né, no caso, um dos mais promissores campos da inteligência artificial é que pretende fazer o sistema, né, sistemas de entidades capazes de aprender evolutivamente, então evoluindo a sua forma de aprender, mas ainda não é possível e talvez nunca será eliminar o fator humano, entre outros pontos, a própria avaliação do produto dessa disciplina tecnológica. Então, no caso, né, tem alguns pensadores que eles acham que as máquinas nunca terão a capacidade de tomar as suas próprias decisões e até mesmo refletir sobre, né, a sua existência, mas apenas reproduzirem comportamentos pré-determinados que são programados pelos seres humanos. Então, teoricamente, os seres humanos eles sempre estarão no poder, mesmo que haja o aprendizado profundo daquelas máquinas. Então, mesmo que elas sejam capazes, né, de averiguar, calcular algumas situações. Isso não será ainda bastante para, né, que os seres humanos sejam substituídos pelas máquinas, mas sim auxiliados por elas para resoluções de problemas simples, né, no caso de pesquisa de internet, entre outras coisas. Mas, né, o aprofundamento vai levar a outras conclusões. Então, no caso, as máquinas irão conseguir sentir, né? Então, nós estamos discutindo se elas podem pensar, mas será que algum dia elas vão poder sentir, né, ter emoções, no caso, tomar decisões emotivas e não apenas reproduzir o conhecimento já ali permeado naquele sistema? Então, é o que nós vamos, né, começar a discutir aqui sobre dois pensadores. Então, no caso, o Terry Inobrand, né, que ele é de 1946, então ele é um cientista da computação estadunidense, professor da Universidade de Stanford, co-diretor do grupo de interação humano-computador de Stanford, é conhecido nas áreas da filosofia da mente e da inteligência artificial, por seus trabalhos da língua natural usada pelos programas, né, da sigla, né, SHRDLU. Então, no caso, para Terry, né, então não restam dúvidas de que a tecnologia da informática, mais precisamente na área da inteligência artificial, transformará a sociedade, introduzindo modificações socioeconômicas irreversíveis. Então, esse cientista procura saber o que os seres humanos seriam capazes de construir máquinas que poderiam compreendê-los, então resolver os seus problemas e dirigir as suas vidas, além da busca de respostas sobre o que aconteceria se algum dia as máquinas se tornarem mais inteligentes do que os próprios seres humanos que as criaram. Bem, então, no caso, esse pensador ele vai além. Ele vai dizer o seguinte, que a inteligência artificial é um campo de muitos avanços e de fatos, né, que vão, né, colocar alguns benefícios, principalmente modificando a relação socioeconômica, né, entre os seres humanos. Então, no caso, as máquinas elas vão conseguir diminuir, principalmente, a questão, né, da força de trabalho, entre outras coisas, e isso, né, vai chegar a um certo ponto que a inteligência artificial ela pode ser tão importante que ela vai começar a se questionar o seu papel dentro daquela realidade. E isso é colocado em vários filmes, né, filmes que são ficções, né, que vão levar a esses conceitos. Então, no caso, nós temos aqui, né, eu coloquei duas imagens, uma é de um filme chamado AI, né, IA, né, inteligência artificial, que, né, onde um menino, durante o filme todo, a gente acredita que ele é um menino de verdade, mas ele usa muita analogia na questão ali do Pinóquio, né, então que ele queria se tornar um menino de verdade, e ele vai até as últimas consequências, né, então ele entra
em conflitos entre ele mesmo para tentar entender nessa questão. Tanto é que no final do filme, né, dando spoiler aqui já, né, mas é importante a gente precisar, que ele consegue, né, ele consegue chegar a uma experiência de se tornar uma criança de verdade. Então, voltando ao tempo que ele vivia junto com, né, os seus pais entre si, né, que é aqueles que o compraram, transformaram naquilo. E outro filme é a questão aí, né, do Eu, Robô, assim, do Will Smith. Então, no caso, como é que esse filme ele relata, né, a questão de uma experiência de um possível crime cometido por uma máquina, mas, na verdade, né, com o desenrolar, nós vamos ver que a máquina ela estava tentando salvar o protagonista do filme de algumas tentativas, né, de outras forças, né, que tentava acabar com aquele sistema, né, com o sistema de automoção. Então, dentro desses dois filmes, fica bem claro, né, que, assim, qual é a suposição da ficção? De que, em um certo momento, a máquina ela vai começar a se questionar e vai começar a buscar compreender qual é o seu propósito. É mais ou menos como os seres humanos começaram, né, a produzir o seu propósito, a sua racionalidade na pré-história, né, buscando entender aonde que eles estavam, quem são eles e qual é o propósito da vida. Né? Então, a filosofia ela nos busca muito isso. E a filosofia ela não nos dá respostas definidas, mas sim novas perguntas. Então, será que as máquinas um dia chegarão a esse questionamento, a essa busca incessante, né, pela existência? Então, a existência ela vai realmente transigir, ela vai muito além do que os propósitos feitos pelos seus criadores? Então, aí fica o nosso propósito. E o outro pensador é o Douglas Nanette, de 1950. Então, nascido na Filadélfia, Pensilvânia, se formou na Universidade da Pensilvânia. Então, Douglas Bruce, né? Então, é diretor executivo da Cybercop, que foi também, né, um pesquisador, né, proeminente da inteligência artificial, recebendo um prêmio bienal, né, da IJCAI, né, uma empresa dos Estados Unidos muito famosa sobre a questão da inteligência artificial, em 1976, pela criação de um programa de aprendizado da máquina. Ele também trabalhou em simulações militares em numerosos projetos das organizações governamentais, militares e científicos da inteligência artificial dos Estados Unidos. Então, a missão de Lanete, né, então, no longo do ciclo do projeto, né, SYC, né, então, iniciado em 1984, era construir a base de uma inteligência artificial e geral, ao representar manualmente conhecimento como axiomas lógicos contextualizados pela linguagem formal com base na extensão aos cálculos e predicados da primeira ordem e contextualizada, né, a primeira ordem, e em seguida usar esse enorme motor em assim, inferência ontológica com base do conhecimento contextualizado como viés indutivo para automatização e acelerar cada vez mais a educação contínua do próprio SWC. Então, via aprendizado das máquinas, a compreensão da linguagem natural. Então, diferentemente do outro pensador, esse pensador ele já queria introduzir a inteligência artificial em atos militares. Então, aí que gera algumas teorias da conspiração, entre outras teses, que também vão, né, mergulhar na ficção científica, né, voltado a filmes, né, que pregam algumas cenas apocalípticas dentro, né, daqueles programas, né, que podem levar a uma falência, né, do controle das máquinas pelos seres humanos e as máquinas encararem que os próprios seres humanos eram inimigos delas. Então, no caso, né, eu coloquei aqui também né, assim, três imagens de filmes, né, que trabalham essa questão da ficção científica. O primeiro, da parte superior, no caso, é de uma história em quadrinhos, né, que é dos X-Men, né, que os X-Men, né, houve, pelo governo dos Estados Unidos, a criação das sentinelas, que eram perseguidores, né, de mutantes, só que com o passar do tempo, essas sentinelas elas vão encarar que também os seres humanos são perigos para a existência do planeta. Então, no caso, como os mutantes e os seres humanos não tinham distinções tão
pesadas. Então, nesse caso, eles vão começar também a perseguir os mutantes, os seres humanos. O outro aí, no centro da imagem, é um personagem também da Marvel, né, chamado de Ultron. Né? Então, o Ultron, que foi criado, né, como uma forma de defesa do planeta, vai começar a questionar a necessidade, né, de evolução da espécie humana, e a partir da perfeição que seria através das máquinas. E o filme Matrix. Né? O Matrix é um dos pontos mais essenciais, né, da gente pensar sobre, né, o composto entre, né, uma sociedade das máquinas. Então, a sociedade das máquinas vão colocar em queixa a necessidade dos seres humanos. Então, da imperfeição dos seres humanos. Então, no caso, a ficção científica, ela bebe muito dessas respostas, né, que as máquinas podem, né, dentro da sua programação, encontrar brechas no sistema para poder se libertar da influência, né, humana, e com isso criar os seus próprios, né, as suas próprias diretrizes, que podem, né, causar muitos problemas para a sociedade de uma forma geral. Bem, então, só para a gente concluir aqui. Então, dentro desse contexto todo, também há um ponto, né, um ponto de convergência. Então, qual seria esse ponto de convergência? Então, a automoção fazer parte da nossa evolução. Então, no caso, quando as máquinas e os seres humanos, eles vão fazer parte do mesmo sistema e de uma mesma evolução. Então, no caso, a máquina, ela colaborará para o ser humano em ter uma maior consciência da sua existência, fortalecendo a sua permanência e a sua lógica dentro do nosso planeta, dentro desse sistema. Então, no caso, as máquinas, elas podem, de uma certa forma ou de outra, colaborar para os seres humanos dentro daquela realidade também. E isso é um ponto, né, que nós podemos ficar aqui discutindo muito tempo sobre isso, porque é um campo que quase não tem nada produzido, é um campo que ainda há muita especulação e talvez nós nunca tenhamos respostas definitivas, como várias questões filosóficas, mas é a partir dessas respostas que nós chegamos a compreender a nossa natureza até os dias de hoje. Bem, gente, então, eu sei que o papo foi meio louco, né? meio desproposital, ou assim, algo mais questionável, muito mais que leva a indagações do que a respostas definitivas. Mas eu acho que é importante a gente frisar esses pontos. Né? Então, eu agradeço a todos aqui por estarem me acompanhando até aqui. Né? Acho que a pergunta ficou bem, né, forte isso dentro desse contexto todo. Então, agradeço a todos aí. Né? Então, gostou do vídeo, deixa o like. Né? Então, querendo que a gente discuta outro tema também, deixa aqui embaixo, né, o tema relacionado, né, a isso, né, com o tema que vocês querem que seja, né, debatido aqui pelo canal. Então, eu agradeço a todos aí pela compreensão, né, e, assim, se possível, compartilhe o vídeo, né, acho que essa discussão a gente pode levar para um pouco mais para frente, sempre levando o respeito pelas ideias de todo mundo, e a importância, né, de sempre estamos debatendo esses critérios, essas partes tão importantes da nossa existência dentro do nosso planeta. Bem, então agradeço a todos aí, muito obrigado e até mais.